Olá, amigo, está no ar mais um Universo Espírita, pensar e viver com liberdade. Hoje nós vamos conversar a respeito do suicídio, compreender para prevenir o suicídio. Essa que é a proposta espírita, não é, Marisa? E, aliás, uma proposta difícil, né, Paulo? Porque falar, pensar sobre o suicídio é algo que nos toca profundamente, algo muito trágico e dramático. Mas a doutrina espírita propõe exatamente refletirmos sobre todos os assuntos. Não é, Cris? É isso mesmo. Mas eu acho que olhar cada assunto com altaneria, estudando por que nós humanos temos certos comportamentos, vale bastante. Para isso, vamos começar a ver o que o Jorge falou sobre o assunto. Vocês não estão vendo o Jorge aqui, mas ele está aí na abertura do nosso trabalho de hoje. Allan Kardec coordenou no século XIX a sistematização dos ensinamentos dos espíritos, que contém elementos científicos, filosóficos e uma orientação ética moral. Assim foi formada a doutrina espírita ou espiritismo. Distante das religiões tradicionais e por não compartilhar das ideias materialistas de sua época, o espiritismo eliminou os pedaços de mistério e morbidez que cercavam o fenômeno da morte, apresentando de modo racional e experimental, através da mediunidade, que os mortos continuam vivos. Baseado nos ensinamentos dos espíritos superiores, Kardec chama a atenção para o efeito nocivo das ideias materialistas e da incredulidade, que gera o medo e a desistência da luta diante dos problemas e dificuldades da vida, conduzindo ao suicídio. Do ponto de vista dos diversos especialistas no assunto, muitos são os fatores componentes das causas que levam uma pessoa a atentar contra a própria vida. Com a visão espírita a respeito do tema, podemos apontar outras causas que ampliarão consideravelmente o entendimento sobre o suicídio. No programa de hoje, vamos mostrar que o Espiritismo oferece uma nova perspectiva diante dos problemas do dia a dia, recuperando os valores da vida. Compreender a imortalidade da alma e a reencarnação como leis naturais oferece um novo entendimento da vida, demonstrando que, na verdade, o suicídio não resolve coisa alguma. Muito pelo contrário. Quando nós vamos falar de espiritismo e suicídio, existe uma abordagem muito importante, porque tratar desse assunto é tratar daquele que está em dúvidas com relação à vida, se encontra sem saída, e passa pela cabeça dele a questão do suicídio. Esse é um daqueles que o Espiritismo tem algo a dizer. Mas ele também tem algo a dizer, o Espiritismo, para aqueles que conviveram, com pessoas que escolheram o suicídio como o final das suas vidas. Exatamente. Então, aqui, entre os nossos ouvintes, vamos encontrar as duas coisas. Aquele que a cabeça começa a ficar atormentada com essas ideias e aquele que já teve alguém na família, que cometeu o suicídio. A interpretação do suicídio como sendo um pecado terrível, o pior dos pecados, traz um desconforto muito grande. Porque você fica pensando assim, puxa, mas era uma pessoa que eu gostava, uma pessoa que eu convivi, uma pessoa que não era ruim, por que agora ela tem uma condenação tão grande? Não podia nem enterrar, a Igreja Católica nos tempos antigos não enterrava o corpo de uma pessoa que se suicidou. Olha que coisa mais agressiva, A questão da morte, das escolhas e da moral, o Espiritismo vai tratar por meio da razão. E isso é uma questão histórica. No mundo, nós partimos de um período, pelo menos na ocidental, onde nós tivemos ali, na Idade Média, a imposição de determinados entendimentos sobre o homem, sobre a nossa vida futura. E nessa visão, imaginava-se assim, nós estamos diante de um julgamento, o julgamento de Deus. Ele estabeleceu leis que a gente tem que respeitar e tem que submeter. Não que você tenha que cumprir todas as leis, mas se você descumpriu, você tem que estar submisso a Deus. Então a salvação não estaria relacionada à mudança do comportamento, mas à aceitação da salvação de Deus, representado aí pela própria Trindade. Uma coisa de fora que vai determinar o de dentro. Então você está sob um julgamento de Deus
e ele é que vai fazer a escolha do seu destino. Então, o julgamento, ele não está relacionado ao que você é, mas aos seus atos. Sim. Né? Isso é uma questão interessante. Eu gostaria assim, de voltar a uma questão, por exemplo, como é que a ciência pesquisa este assunto? Primeiro que a pesquisa científica tem relação com tentativas de suicídio que não deram certo. Então, pessoas que tentaram suicídio e aí se busca, e não conseguiram realizar o ato, e aí se busca a justificativa do porquê. Por mais que se tenha estudado, por mais que se tenha procurado causas para o suicídio, aqueles que não conseguiram efetivar o ato, eles não dão uma resposta concisa. Muitas vezes, pessoas religiosas que têm alguma religião, tá? Mesmo assim, no momento de loucura, no momento deslocado, a pessoa tem essa busca do final da vida material. Outras vezes por questões afetivas ou questões materiais. Mas é interessante nós pensarmos e combinarmos os dois aspectos. Quem busca a finalização da vida e os que ficam, do ponto de vista da doutrina espírita, ainda encarnados e convivem com essa dor. Mais do que conviver com esta dor, é conviver com a sensação da culpa. A culpabilização no sentido que eu fiz ou deixei de fazer para que isso acontecesse. Como se houvesse uma influência grande ali do comportamento seu no ato do outro. Né? É uma determinação. Isso. Né? Essa é uma questão. O outro ponto de vista, que é aquele que eu havia iniciado, né, está relacionada à culpa do próprio indivíduo. Né? O que significa culpa? Né? Então, na interpretação, o que estou dizendo aqui? Que nós temos que saber distinguir, né, a interpretação da religião formal e a interpretação da proposta espírita, que são diferentes. Bem diferentes. Né? Então, na religião formal, ela está relacionada ao ato. Sim. O indivíduo que faz o pecado, que é o ato, é que está errado. Por quê? Existe uma generalização da interpretação do indivíduo como sendo ele carregado do pecado. A tendência ao pecado estaria presente em todos. Então, você não veria diferença no indivíduo em sua essência. Ou seja, todos nós iguais. Estamos sujeitos ao pecado. Você os comete ou não. É mais ou menos assim que se resume a moral da religião formal, não é? Das religiões aí reveladas. Quando a gente vai para a proposta espírita, o espiritismo ele não tem uma moral revelada. O espiritismo tem uma moral racional. Ou seja, você raciocina sobre as leis, o comportamento, a psicologia, o entendimento das características da alma e aí sim chega a conclusões. Então a questão é a seguinte: para o espiritismo, a moral não está relacionada ao pecado, ao ato. Ela está relacionada antes disso, a forma de você compreender aquilo. Então, o ato do suicídio, na análise que os espíritos fazem, né, as explicações que eles vão dar nas respostas ligadas a esse assunto, suicídio, eles vão dizer o seguinte: o ato do suicídio, ele tem uma correlação com o entendimento daquele ato, né, e a consciência, o quanto ele foi cometido com consciência ou não. Né? E se o indivíduo comete um suicídio com consciência, né, assim, olha, eu quis fazer mesmo, e sabendo as consequências daquele ato, mesmo assim ele comete, isso não significa que ele vai ser condenado por Deus. Isso significa que ele vai ter ali um grande problema, uma grande dificuldade entre a consciência dele, né, e o ato que ele cometeu. Então Paulo, não é uma condenação externa. Mas o que você está falando é a consciência relacionada à consequência. Exatamente. Assume-se a consequência do próprio ato. Eu né? sei, então essa é a diferença. Eu sei, porque assim, se você imaginar um indivíduo que ele é materialista convicto, né, e ele, é claro que isso não é uma verdade. Assim que ele morrer, ele vai lidar com a continuidade da vida da alma. Né? Mas ele pode se convencer a tal ponto que ele chega num instante de inconsequência. Ele acredita tanto nessa ideia que ele pode imaginar que realmente a morte é o fim. Sim. Então ele está ali se enganando. Ele vai ter uma grande decepção, mas ele não estava agindo sabendo das consequências. Esse é um ato. O outro indivíduo, isso. Você pode cair no indivíduo também que ele tem um grau de loucura. Ou seja, existe, a gente precisa saber reconhecer essa situação. Existem determinados indivíduos
que ele vai perdendo a conexão com a realidade. Que são transtornos mentais Isso, severos. exatamente. E esses transtornos severos influenciam nas atitudes. Isso. Tá? O indivíduo perde o limiar entre a imaginação e a vida real. Sim. Não é? Então, os atos... Inclusive entre a própria vida e a vida do outro. Isso. Então, assim, essa dimensão da doença ou da antiga chamada loucura é uma outra questão. Né? Por que isso? Quando a gente, por exemplo, vivencia um sonho e a gente acorda no dia seguinte e lembra do sonho, às vezes a gente comete atos no sonho que fogem ao que você em sã consciência realizaria, não é verdade? Você sai do real, né? Estou dizendo isso. Existem pessoas que conseguem ter um sonho consciente. Você está dormindo, está no sonho e você sabe disso. Eu estou sonhando. Né? Algumas pessoas lembram do sonho, outras não. Algumas lembram do sonho em detalhes. E aí você pode se ver no sonho tomando uma atitude, escolhendo coisa que você fala, puxa, mas na vida real eu não escolheria isso. Né? Agora, alguns indivíduos, por transtornos mentais, ele não tem essa diferença. Ele vive uma realidade que não é compartilhada com os outros, mistura com fantasia. Ele pode cometer um suicídio e não ter culpa daquilo. Não é questão de culpa, é que ele não tem noção do que está fazendo. Esse assunto é bastante interessante, tem muito ainda a gente a falar. Vamos continuar esse nosso raciocínio e esse papo daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique aí. Estamos de volta com o nosso programa Universo Espírita. Você que está nos acompanhando, nosso tema de hoje é o suicídio. E o nosso objetivo é compreender o suicídio. Marisa, compreender para prevenir. Isso. Você vinha nos dizendo que tem dois aspectos relacionados ao suicídio. O indivíduo que essa ideia passa pela cabeça e aqueles que conviveram com quem cometeu o suicídio, né? Isso. Que acaba carregando a culpa, Paulo, né? antes disso, eu gostaria sim de voltar a um outro dado muito significativo, porque eu acho que é uma questão social para nós pensarmos. Há uma psicanalista, professora da Universidade de São Paulo, Maria Rita Kel, ela traz um dado alarmante. Ela diz que na última década nos Estados Unidos, mais jovens cometeram suicídio do que jovens morreram de acidentes, de AIDS, de doenças. Então, isto é muito preocupante. Nós pensamos, por exemplo, nas religiões, você falou das religiões, nas religiões orientais. O suicídio, às vezes, é a resposta à questão da moral, ou da falta da moral. A pessoa se suicida por uma questão de honra. Então, é preciso pensar socialmente também quais são as condições que favorecem ou dificultam. E aí depois a gente falar também das pessoas realmente que sobrevivem a um familiar que cometeu o suicídio, né? Então, um detalhe que é muito importante, tanto para quem esteja com a ideia quanto para o familiar, é a influência espiritual. E eu não vou nem falar em mediunidade, porque a mediunidade é a condição de você reconhecer de alguma forma espíritos que estejam convivendo com você. Eu vou falar mesmo da influência, porque é uma coisa diferente, a influência é o natural, estamos todos recebendo influências, claro que de encarnados e de desencarnados, mas falando dos desencarnados, você não percebe a influência. Então, essa é a característica de uma influência. Então, a pessoa vai começar a achar que aquele pensamento é dela. E muitas vezes não é. Por que um espírito induziria uma pessoa ao suicídio? Várias razões. Por exemplo, ele pode ter sido um suicida e ele se aproximou fluidicamente de você por algum tipo de afinidade, encontrou um campo ali, ficou perto. Então, ele não está querendo que você se suicide, mas ele está com a situação dele criando uma influência e você fica pensando que é você. Ele poderá, por exemplo, ter uma questão contra você. Houve algo em vidas passadas e ele agora encontrou você encarnado e ele quer provocar uma situação de desencarne, ou para poder te enfrentar de igual para igual, ou então para te prejudicar, enfim, qualquer coisa assim. Então, é muito interessante que às vezes os espíritos
eles cultivam ideias negativas e a gente aceita. Agora, não é nem porque ele já se suicidou ou nem porque ele quer te prejudicar ou está te perseguindo por uma razão específica, mas porque eles são levianos e eles vão jogando ideias. A hora que você aceita essa ideia, uma ideia que é depressiva contra você, o que acontece? Automaticamente você elimina mais energias, fluidos. E eles, então, absorvem isso, eles se alimentam disso que vai saindo de você, porque a depressão, ela vai produzir um tipo de emanação. A pessoa, em vez de ela se alimentar para viver, ela joga fora a energia própria dela. Não é pensado, é uma coisa que faz parte da fisiologia, sei lá, ou da forma como nós somos. Então, esse aspecto da influência espiritual é extremamente importante para se pensar, porque nós vivemos, por exemplo, numa cidade como a nossa, uma cidade grande, mas em todos os lugares na atualidade, com uma interferência gigante de espíritos. Por quê? Porque a população é muito grande, a população de desencarnados é muito maior ainda, e porque parece que, de novo, estamos numa época de afloramento da sensibilidade. Cristina, você está dizendo, assim, eu citei antes causas sociais que podem levar ao suicídio. Você está falando de causas espirituais, influência espiritual que pode levar ao suicídio. Eu vou lembrar, assim, de um trabalho, Dr. Alexander, que foi um trabalho rigoroso feito para apresentar, um trabalho científico apresentado em universidades, para diferenciar as causas de doenças psiquiátricas das obsessões, das causas das questões mediúnicas. Então é preciso ter também algum cuidado, né, no sentido assim, dessa diferenciação. O Bezerra de Menezes, que desencarnou em 1900, deixou um livro primoroso, Loucura sob Novo Prisma. Então ali ele faz a diferença entre você ter lesão mental e aí a partir de então, confirmada uma lesão mental, e hoje a gente tem aparelhos que descobrem isso com facilidade, tendo lesão mental, você tem que considerar que a pessoa o espírito não está totalmente de posse daquele corpo. Agora, não havendo lesão mental, é uma questão, ou é da alma do indivíduo, ele é depressivo, ele não quer viver mais, ele tem o direito de decidir como ele deseja, e assim por diante, porque ele é dono dele, ou então porque o pai se suicidou e ele também acha que tem que fazer igual, porque entrou naquela faixa vibratória, ou porque ele é influenciado, isso não importa. Aí, não havendo lesão mental, nós temos que estudar o assunto sobre um outro ponto de vista. Eu acho que aí nós estamos girando em torno de uma mesma questão. Tudo está relacionado à consciência. Com certeza. O quanto o indivíduo ele pode compreender a situação que ele está vivendo. Tanto a lesão, né, que pode fazer com que aquela personalidade não reaja de uma forma racional. Se você tem uma lesão que impede você de raciocinar, não é aquele espírito que está lesionado, é aquele corpo. Claro. Se é aquele corpo, ele não consegue se expressar de uma forma racional. Essa é uma questão. A outra, a influência espiritual. Nada de uma influência espiritual pode pegar um indivíduo normal e racional e fazer ele cometer atos equivocados. A influência espiritual, ela não infringe a nossa liberdade. O que o indivíduo pode fazer, ele entrar num estado de confusão que pode ser aprofundado pelo contato com os outros. Mas isso não é só espiritual, é humano. Também. Né? Se você pegar um indivíduo que ele escolhe, por exemplo, um caminho das drogas, no início, essa escolha ela vai estar só, por exemplo, relacionada ao prazer ou ao ambiente. Todo mundo faz, também quero fazer. Então o indivíduo ainda está de posse de uma estrutura racional e faz uma escolha, né, normal, porque ele se acha tão controlado de outras coisas que ele vai controlar essa também. Quando ele começa a vivenciar o apego ao vício, passa a ter uma função fisiológica, que é uma dependência. Essa dependência vai alterar o comportamento. E aí ele vai entrar num turbilhão de justificativas para poder conviver com aquilo que ele antes poderia saber que era equivocado, mas que ele não consegue controlar mais. Só que depois de um determinado limite, a influência do ambiente que ele vai viver, os outros que estão no mesmo estado, outros que estão piores e querem dizer que aquilo é normal, vão tirar ele da realidade. Então, a influência espiritual, ela pode ter uma influência como qualquer outra influência humana. Sim. Pode ser de encarnado ou desencarnado. A questão é a seguinte: o quanto aquele indivíduo está de posse da razão para poder tomar as decisões. Então, o suicídio ele pode estar relacionado a uma questão social, por exemplo, que circunstâncias sociais
e que tipo de explicação da vida nós damos para as pessoas para que elas cheguem a cogitar essa hipótese. Então, essa e é uma aí questão. é que volta a questão. É possível só pesquisar isso com as tentativas frustradas de suicídio. Isso. Então, Lógico. essa é E uma aí- questão para poder entender o fenômeno. Agora, Sim. uma outra coisa que a gente já tem como resposta que o Espiritismo oferece é a gente saber que se o indivíduo viver sem perspectivas a vida, se o materialismo hoje, que é difundido, for levado a sério, porque na minha opinião, o materialismo não é levado a sério. Porque se o materialismo fosse levado a sério, e esse mundo cheio de dificuldades, quem nasceu e é materialista completamente convicto, e nasceu numa condição que não é favorável, então por que ele vai ficar mantendo a vida? Então, mas Né? Agora, o interessante é isso. Existe um monte de materialista convicto que não se mata, né? Porque eles passam a vida angariando mais matéria, seja então. a matéria do carro, do dinheiro, de alguma coisa, mas eles vivem Então, uma na outra verdade, realidade. muitas vezes nós vamos ter o sofrimento dessa situação do suicídio com os indivíduos que estão inconscientes, né? Ou indivíduos que não têm força em si mesmo para poder compreender diferente do que estão ensinando. Então, eu acho que o materialismo ele faz mais mal para o simples do que para aquele sábio que divulga o materialismo, defende como científico, mas preserva a si mesmo. Então, a difusão hoje que a gente vê na mídia e na própria ciência de que a vida é uma só e que depois que morreu é o nada, eu acho que isso é um grande mal. É um grande mal porque você tira a perspectiva da pessoa. Né? O indivíduo que acreditar nisso, ainda bem que o simples é um indivíduo que está mais relacionado à emoção. No nosso sentimento, nós somos amparados, vamos dizer assim, pelo Criador. Então, o mais simples ele está mais protegido pelo lado do sentimento, da alma. Porque se fosse pelo lado racional, o materialismo eu acho que é o grande mal hoje presente na nossa Paulo, sociedade. olha que interessante. Volto a dizer das tentativas de suicídio, né? A entrevista com esses seres, o que traz, mesmo que seja materialista, mesmo que não considere a vida após a morte, a tentativa de suicídio acontece num lugar onde ele possa ser encontrado com rapidez. Então é interessante, porque assim, se ele não vai existir nada depois daquilo, para que ele busca a morte para ser encontrado? Talvez eu esteja dizendo que a circunstância do suicídio está mais relacionada com o indivíduo chamar atenção do que realmente concretizar aquilo. Mas se Ou seja, uma busca do auxílio. Sim, ele busca também o contato, mas ele busca também, imaginando que vá dar certo o suicídio, ele busca ser encontrado com rapidez. Esse resultado, Marisa, que é de pesquisa, demonstra uma coisa muito interessante. O indivíduo, então, que busca o suicídio, ele está em busca, na verdade, do calor humano, né? De algo que o acolha. Né? Eu acho que isso é bastante interessante e pode ser o tema da nossa conversa, mas daqui a pouco nós vamos fazer uma pausa e depois do intervalo continuamos falando sobre esse assunto. Até já. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. O tema de hoje, compreender para prevenir o suicídio. Vínhamos falando de que o indivíduo que busca o suicídio, normalmente ele vai para um lugar público, né? Essa é a grande maioria, isso por uma pesquisa. Né? Isso demonstra que o indivíduo está em busca, na verdade, do calor humano, da ajuda. Não é? Uma outra questão, muitas vezes a tentativa de suicídio reflete que a pessoa não queria terminar com a vida, ela buscava o término de um problema, de uma situação. E isso, isso é uma questão muito, muito interessante. Aí a doutrina espírita, propondo a questão da reflexão sobre a imortalidade, traz uma forma para compreender. Quer dizer, o que é compreender a imortalidade? Na realidade, todos que se suicidam o fazem por causa de uma situação, ele quer acabar com aquela situação. Se ele tivesse uma maneira de resolver aquilo, ele não se suicidaria. Vamos ilustrar o nosso diálogo com o nosso quadro Imagem do Dia. Então, esse é o símbolo do CVV, né? Uma instituição extremamente útil na nossa sociedade. As pessoas ligam para lá, não é isso?
e elas conversam quando elas estão atormentadas por alguma questão, mas o suicida é muito chamado pelas notícias do CVV para que quando você esteja com essa ideia, quando você realmente está caminhando nesse sentido, que você ligue e pessoas especializadas, elas vão conversar com você. E elas vão lhe dar razões para viver, não é isso? Aí é interessante porque o próprio símbolo, né, do CVV mostra a linha da vida, porque a princípio o CVV inicia-se com o telefone, né? As pessoas telefonavam. Um coração e um telefone. Um telefone. Né? Hoje já abriram outros canais de comunicação, internet, etc. Sim, que serve. Mas o objetivo, a finalidade do CVV é exatamente a mesma, né? Então, tem uma coisa que eu aprecio muito nessas instituições como o CVV e outras, e que está dentro do Espiritismo, que é mostrar para a pessoa que ela pode mudar de pensamento. Ela pode resolver o assunto. No sentido seguinte, veja, quando eu tenho uma ideia vinda de fora ou nascida dentro de mim, que eu tinha dito sobre a influência, e você colocou muito bem, a influência só funciona se você aceitar. Tudo bem, eu aceitei. Agora ficou sendo meu. Eu aceitei qualquer tipo de influência, virou coisa minha. Então, a repetição do pensamento, ela condiciona a mente. Então, acontece que ao pensar, fica como que um chip, já está mecanizado. E todo mecanismo físico está condicionado a isso. Quando eu volto a pensar, eu produzo, vou falar entre aspas, químicas no meu corpo. É igualzinho à droga. O pensamento repetitivo, seja ele qual for, ele funciona da mesma maneira que funciona a droga, porque produz certas químicas no corpo físico. Quando o corpo está acostumado, é mais difícil mudar a mentalidade, mudar a cabeça. Então, quem tem pessoas que estão próximas de você, nunca se sinta culpado se você não conseguiu evitar um suicídio ou se você não conseguiu mudar o pensamento negativo da pessoa, porque ela está condicionada. É preciso uma maneira, inclusive o CVV sabe fazer isso muito bem, de pôr uma semente no ponto em que a pessoa passe a pensar no assunto. Porque só dizer não pode, porque isso, porque aquilo, porque esse tipo de condenação não ajuda ninguém. Aqui vamos alimentar a nossa conversa com algumas informações. O CVV ele foi fundado em São Paulo, em 62. Ele é todo composto por voluntários e por doações. É uma fundação, né? E algumas informações do CVV são as seguintes. Nós lidamos com 3.000 casos de suicídios concretizados no mundo por dia. Hoje, como você já havia dito, é uma das causas maiores de morte nesse período nos jovens. Jovens, né? Jovens adultos. Né? O trabalho do CVV hoje utiliza todas as mídias, até mesmo o chat, a conversa por computador. São 24 horas, todos os dias. O principal acesso é por telefone, o número que a gente pode divulgar é 141. Ele é procurado não só por pessoas que estão lidando com a possibilidade do suicídio, mas também com as pessoas que têm uso de drogas. Né? A questão fundamental é a seguinte, o diálogo, acolher, ouvir a pessoa é o caminho para ela conseguir conviver com aquele problema que ela está lidando. Isso. Agora, encontrar um caminho para sair, porque você pode sugerir, mas a intuição, a boa postura e não o medo, porque geralmente a pessoa tem medo, não pode, porque vai para o inferno, porque vai acontecer isso, esse negócio não serve para ninguém. Agora, o CVV... Só quero completar aqui o pensamento. Colocar uma ideia bem colocada abre uma brecha na mente da pessoa e a partir daí aquilo pode florescer. Eu acho que esse nosso diálogo aqui e até a questão do CVV tem dois tipos de pessoas. Quem vai precisar ligar para o CVV e quem pode ser voluntário. Então aquele indivíduo que acredita na vida e que tem segurança e quer ser útil, né? Esse trabalho precisa de pessoas que possam trabalhar como voluntários. Isso eu queria enfatizar bastante. O voluntário no CVV é bastante treinado. Ele passa por um processo de compreensão, de treinamento, de aprendizado. Diferente dos familiares, dos amigos, daqueles que convivem com quem busca o suicídio. Então, assim, essa diferença, porque senão muitas pessoas vão falar assim, bom, se o CVV consegue contornar essa situação, por que eu não consegui? E a gente volta para a questão da culpabilização. Voluntário no CVV
tem um trabalho anterior de treinamento, de aprendizagem, de compreensão. Quem convive está envolvido emocionalmente, muitas vezes não lê os indicadores, os indícios do outro que vai fazer a tentativa de suicídio. Desde o surgimento do Espiritismo, ele se caracteriza por uma grande força com relação a esse ato. E por que isso? Porque não basta... Quem acredita no materialismo e pensa que quando morreu tudo acabou, né, o suicídio passa a ser uma solução. Não basta acreditar na imortalidade da alma também para você se afastar dessa questão. Porque a gente tem que saber que a pessoa que está numa condição de sofrimento, ela não mede consequências. Claro que não. Ela quer sair daquela situação, ela não consegue imaginar uma outra pior. Não racionaliza, não. Agora, o que é que o Espiritismo tem a nos oferecer como resposta a essa situação? Né? Vamos, para motivar a nossa discussão, ao quadro Recomenda. Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Esse é um dos clássicos, né, da literatura espírita. Então você diz assim, como o Espiritismo pode propor, além da leitura das obras básicas, uma obra de referência como Memórias de um Suicida é fundamental. Então, e é muito interessante porque a Ivone Pereira, ela levou, se não me engano, 20 anos, uma coisa qualquer assim, para dar a público o livro, né, por causa dos critérios, dos cuidados dela e assim por diante. O autor é um escritor conhecido, Camilo Castelo Branco, mas é muito interessante que você pode ler o livro, leia Kardec, examina o assunto, etc., mas pensa numa coisa que eu vou lhe dizer. Nem todo suicida tem as mesmas situações, ou seja, cada caso é um caso. Há casos em que a pessoa suicida, ela passa uma situação difícil, ela se recupera, houve um momento qualquer. Há casos em que a pessoa fica muito tempo envolvida, há casos em que a pessoa é socorrida numa instituição, num local, no plano espiritual, há casos em que não é. Então, é muito importante que não se faça um condicionamento, todos vão para tal lugar, não existe isso. Assim como nós aprendemos com o André Luiz, né, o tal do suicídio involuntário. Então, assim, cada espírito assume as consequências do próprio ato e assume à medida que tem mais consciência. Quanto mais compreensão, quanto mais é racional a sua compreensão, né, então, mais importância... Você está falando uma coisa que eu acho super importante. Eu queria complementar algumas informações. A Ivone Pereira, ela realmente guardou esse livro por muito tempo, mas esse livro ele passou por uma revisão. O espírito que ditou esse livro para ela, o Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, ele é um escritor português, né? Viveu no período de Kardec, ele é contemporâneo de Kardec. E ele, romancista, dramaturgo, um escritor muito proficiente, né? Escreveu muitas coisas. E uma característica da vida dele foi ele conviveu com sofrimento e situações dramáticas e cometeu suicídio, né? Ele era órfão e as obras dele, as novelas, eram carregadas das suas próprias vivências. Vemos aí que era um indivíduo cuja a emoção tinha grande influência nas decisões, né? Tinha habilidade, né, racional, porque fazia a escrita, mas era um indivíduo muito emocional. Quando ele ditou esse livro, quando todos nós quando morremos, não nos transformamos. Então não basta ser espírito para ser espírita. Né? O espiritismo é um conhecimento da vida espiritual e a gente vai conquistando isso aos poucos, tanto aqui quanto lá. Então, o Camilo Castelo Branco, ele tinha uma grande intenção, era um grande escritor, tinha uma vivência nessa questão. A própria Ivone Pereira sabia que em outras vidas também tinha cometido suicídio. E todos estavam ali com o propósito de trazer a experiência deles para oferecer uma solução. O interessante é que o livro, quando foi escrito originalmente, ele não estava carregado das ideias espíritas, mas era um romance e uma vivência. O livro ele foi completado por uma revisão do espírito do Leon Denis, que foi um grande pesquisador espírita. Aí sim, quando ele tomou o seu formato adequado, é que ele acabou sendo publicado por Ivone Pereira. Né? O que é que o espiritismo tem a dizer a respeito do suicídio?
Quais são as saídas? Como a gente pode encarar a vida de uma forma diferente? A gente está devendo essa questão e nós vamos tratar disso daqui a pouquinho. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Universo Espírita e o tema de hoje é suicídio, né? A compreensão que pode levar a gente a não cometer. Acho que essa é a grande questão, a compreensão que leva à prevenção. Né? Isso. Vamos aí ao nosso quadro Pensamento da Semana. Suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Cornélio Pires, psicografia de Chico Xavier. Eu acho que a grande lição que nós temos aí é a lição da continuidade. Cornélio Pires, ele foi um indivíduo ligado às questões regionais, né? Ao caipira, né? E ele era muito inteligente, fazia muitas trovas, né? E é um trabalho lindo, eu gosto muito dele. Ele liga ao humor, né? É isso mesmo. As grandes desgraças, simplicidade e humor. Então, mas ele fez isso em vida e fez isso também o pensamento é interessante, porque, veja, há na sociedade uma tendência a condenar, né? Desde o passado histórico, religioso, e inclusive essa questão de a vida só Deus que dá, só Deus que tira, enfim. De tal maneira que existe o preconceito contra o suicídio e uma grande condenação. Então, as pessoas que têm os suicidas na família, ou que tiveram, ou então quem, enfim, vai conviver com isso, tem que pensar um pouquinho, por favor. Né? Esse nosso estudo de hoje, eu acho que está convidando você. Vamos sair da condenação. Nunca se sabe por que uma pessoa faz uma coisa. As razões que uma pessoa tem, que podem nos parecer tolas, para elas são muito fortes. Então, nem antes, nem durante, nem depois, o suicida não é condenado pela vida, nem por Deus, nem por ninguém. Os sofrimentos pelos atos impensados, nós temos todos os dias, se a gente não examinar muito bem o que a gente pensa. Mesmo porque, então, eu acho que tem que compreender. Mesmo porque, Cris, o suicídio está presente nas mais diversas condições. Você pode imaginar assim, um indivíduo que está sem nada, ele não tem nenhum recurso. E ele, então, encara a vida como sendo algo que não tem continuidade. Né? Só que o suicídio está presente, e às vezes até com mais força, no indivíduo que tem todos os recursos disponíveis. Pode então. Que lição nós temos disso? Que não está a felicidade, não está associada aos bens. Paulo, Essa uma outra lição fundamental é a seguinte: há situações onde a nossa compreensão não atinge, e aí é preciso suportar a frustração da não resposta. Os casos de suicídios, por exemplo, na família, entre os amigos, muitas vezes nós não conseguimos atingir a compreensão. Sim. Por que ele fez isso? E é preciso suportar essa frustração para não cair na condenação, né? Justamente. Da pessoa que cometeu esse ato. Os motivos íntimos de uma pessoa são só dela. Ela pode ser espírita, espiritualista, ela pode, enfim, ter uma boa conduta moral, mas alguma coisa dentro dela desarmonizou a esse ponto. Não estou dizendo que deva fazer, estou dizendo que é preciso compreensão. Todo ser humano merece todo respeito, por mais que a gente não entenda a razão dele. Eu acho, Cristina, a respeito do espiritismo, qual contribuição pode nos trazer o Espiritismo para essa questão? Né? Eu vou fazer a seguinte sugestão. O raciocínio mais importante da mensagem espírita é a sua postura diante das circunstâncias. Claro. Eu vou dar um exemplo. Né? Pense aí, e convido aí quem está em casa nos acompanhando a pensar também. Se você estiver na seguinte situação, você está fazendo uma viagem de navio, sofre um naufrágio e vai parar numa determinada ilha. Nessa ilha, sem recursos, numa condição muito difícil, né? Pode ser você sozinho ou só você e muito pouca gente, e a perspectiva de vida fica difícil,
né? Surgem as questões das doenças, a dificuldade de encontrar alimentos, a incapacidade de conseguir resolver aquele problema, né? O que você pensa do futuro? Pois é. Quando chegar à noite e você dormir, o que você pensa no dia seguinte? O indivíduo, numa circunstância dessa, é difícil ele encontrar valores para superar. Vai ser muito pessoal. Alguns acreditam muito em si mesmos e vão imaginar assim, não, eu vou lutar, vou vencer e vai até o fim. Vai acontecer uma coisa, Algumas né? pessoas vão cair num grande desânimo, né? Não dá para você querer que todos sejam fortes o suficiente para passar por uma situação dessa e encontrar perspectiva de futuro. Isso mesmo. Então, né? uma outra Alguns- perspectiva, eu vou só colocar Viktor Frankl no campo de concentração. Eu lembrei dele quando ele olha, falava. na logoterapia, ele olha as pessoas e percebe, algumas vão buscar a morte nas cercas, outras resistem. Qual a diferença? Segundo a teoria dele, de Viktor Frankl, a diferença é quem tem um propósito. E aí, Então, agora, completando a ideia, então, vamos chegar na seguinte questão. Numa situação dessa grave, né, assim, que às vezes a morte pode parecer realmente a melhor solução. Dentre as perspectivas, a melhor solução. Às vezes a pessoa pensa que é a melhor solução para tirar a dificuldade Aquele dos sofrimento. outros. Isso. Então, Pra essa é a livrar questão. os outros de uma Agora, situação o dele. que é que o Espiritismo vai fazer com a nossa... Ele muda a maneira de olhar para a situação. Então, o que é que vai acontecer? Imagine que você vá parar numa ilha e você vai ser resgatado. Imagine que quando você chegou naquela ilha, você possa lidar com a certeza de que um ano depois você vai ser resgatado dali, né? A perspectiva seria a seguinte: nada está mostrando que daqui a um ano você vai ser resgatado, mas de alguma forma existe a certeza absoluta e aquilo vai acontecer. Mas nada está Imagine mostrando que isso. não vai ser resgatado também? Então, se você lidar com essa situação, a regra do jogo é essa: você vai para uma ilha e dali a um ano você vai ser resgatado. Quantas pessoas vão pensar no suicídio? Muito poucas pessoas, né? Porque ali o suicídio realmente vai ficar restrito à loucura, à insanidade, a um desespero que tira da razão. Porque qualquer indivíduo que tenha razão, né, se passou um mês, faltam só 11. Se passou 6 meses, falta só 6. Ou seja, cada vez mais você vai trabalhar com a perspectiva de aguardar. então, a de vivenciar, buscar imortalidade saída. é essa resposta. Isso. Aí o que vai acontecer? Não é a imortalidade, é mais do que isso. Porque o indivíduo que ele acredita, por exemplo, que você morre e depois vai ter a ressurreição, uma vida futura, é muito complicado isso. Se eu só acredito que Deus perdoa o pior dos pecados, o indivíduo comete suicídio e fala, tudo bem, eu vou pedir para Deus me perdoar, entendeu? Se o indivíduo souber que a vida é como se fosse um ano numa ilha, e você sai da ilha, não perde a continuidade. Imagina o seguinte, quando você está na perspectiva do resgate, você está na ilha, ficou um ano, aí você vai ser resgatado e continua com a sua vida, com os valores, com as pessoas que você gosta, não é isso? É em busca disso que a gente está. E o Espiritismo demonstra que a vida é exatamente assim. Por quê? Nós temos um relacionamento familiar, né? A gente tem as pessoas que a gente gosta, a gente convive com os problemas. Quando a gente morre, não vai ser uma ressurreição, não vai ser uma renovação absurda. Você vai continuar convivendo com os familiares, você vai continuar convivendo com as pessoas que você gosta. Acontece que se você ir para a solução radical, o suicídio, você vai sair da razão. Quando o Cornélio Pires fala que você perde a vida, não é relacionado a essa vida daqui. Você perde a continuidade do seu bem-estar, das pessoas que você gosta ou da perspectiva de futuro. Então, você entra num período de grande tristeza, de grande sofrimento interior, né? Necessidade de renovação, ou seja, o período de sofrimento que pode ser um ano numa ilha, né? Pode se tornar 5, 10, 20 anos de sofrimento. Então, se você vivenciar essa vida, lidando com ela com boas perspectivas, é a mesma coisa que o desafio de ficar um ano numa ilha. Você vai começar, com um pouquinho de otimismo, você começa a criar coisas ali para que esse um ano passe mais rápido. Não é verdade? Então, você olhou a situação da ilha como a da vida, a visão espírita. Tem uma outra forma de olhar também, essa é muito boa, tem uma outra forma também. O Espiritismo diz que nós, como espíritos, lidamos com uma matéria invisível chamada fluido. Muito bem, então, aquela turma na ilha, se tivesse um mínimo de noção que não precisa ser espírita, fariam o quê? Vamos pensar
e pedir a vinda de um socorro, ou seja, movimentar forças, no caso coletivas, como que fosse eu sozinha na ilha. Eu vou começar a buscar, ao invés de ficar deprimida, buscar. É isso que o Espiritismo mostra. Você pode buscar uma saída, seja a situação extrema de estar numa ilha, seja uma doença fatal, seja uma perda financeira total, seja uma questão emocional, porque muitas pessoas se suicidam porque houve um problema emocional, problema de relacionamento. Então, essa busca significa um movimento de energias que partiu de mim e vai atrás de. Alguma coisa virá, com certeza que virá. Então, tanto o CVV quanto o Espiritismo, ou mesmo no diálogo que a gente possa ter com uma pessoa, essa noção de que você pode buscar uma saída. As circunstâncias, então, da análise espírita da vida, ele vai demonstrar que viver aqui neste mundo é exatamente a figura de você passar um período pequeno de tempo, 1 ano, numa ilha, né? Se tem coisas que você não gosta daquela circunstância, elas se modificam quando você sai desse mundo e vai para o mundo espiritual. E a continuidade, ela se dá em 100%. Nós vamos continuar convivendo com as mesmas pessoas, né? Nós vamos ter um ambiente no mundo espiritual, o ambiente é muito parecido com o ambiente daqui. Nós andamos, temos um corpo físico, nos relacionamos com outras pessoas, tem vida social. E assumimos todas as consequências das nossas ações. Nós somos aquilo que acreditamos, né? E as escolhas até do comportamento que a gente tem, né? Então eu acho que essa é a maior, mais do que a imortalidade da alma, eu acho que a continuidade da vida é o grande recado da proposta espírita e que muda completamente as nossas perspectivas de olhar para o nosso cotidiano, até para os nossos problemas, não é isso? Chegamos ao final de mais um programa Universo Espírita. Nós aguardamos sempre as suas sugestões, né? Você pode nos mandar por meio de um e-mail, né, para universoespírita@redemundomaior.com.br. Nós aqui apenas damos uma sugestão de conversa, de discussão sobre os temas. Continue aí na sua casa com seus familiares, amigos e até semana que vem.